O livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 20, influência moral do médium, lição 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não é senão um instrumento, exerce sobre o aspecto moral uma influência muito grande, uma vez que, para se comunicar, o espírito estranho se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não pode ocorrer senão quando há simpatia entre eles, e se assim se pode dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de sua semelhança ou de semelhança. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se ele é vicioso, os espíritos inferiores vêm se agrupar ao seu redor e estão sempre prontos para tomarem o lugar dos bons espíritos que se encontraram. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade de todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Lição 228. Todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas a que explora com maior habilidade é o orgulho, porque é a que cada um menos reconhece em si mesmo. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, sem isso, teriam podido ser sujeitos notáveis e muito úteis, ao passo que, transformados em presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiro pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais amargas decepções. O orgulho se traduz nos médiuns por sinais inequívocos, sobre os quais é tanto mais necessário chamar a atenção, porque é um dos caprichos que mais devem inspirar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade dos espíritos que lhes dão. Daí, um certo desdém por tudo o que não vem deles, porque se creem o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se adornam, que são tidos como protetores, lhe ofusca, e como seu amor próprio sofreria
em confessar que são vítimas, recusam toda espécie de conselhos, evitam mesmo e se afastam dos amigos que poderiam lhes abrir os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não levam em nenhuma conta seus avisos, porque duvidar da superioridade de seu espírito é quase uma profanação. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e algumas vezes chegam até a odiar as próprias pessoas que lhes fizeram favores. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, estes estão em condições favoráveis para entretê-los em suas ilusões e desse modo os fazem facilmente tomar os maiores absurdos por coisas sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médios orgulhosos. É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no meio por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurar e louvar. Crê-se indispensável e logo toma áreas de suficiência e de desdém quando presta seu concurso. Mais de uma vez nos lamentamos pelos elogios que demos a certos médios, com o objetivo de encorajá-los. Ao lado disso, mostremos o quadro do médio verdadeiramente bom, aquele em que se pode ter confiança. Suponhamos, primeiro, uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos se comunicarem livremente e sem entraves por alguma dificuldade material. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. E para isso, não é ao nome que devemos nos referir, mas à linguagem. Não se deve jamais perder de vista que as simpatias que lhes granjear entre os bons espíritos estarão em razão do que fará para afastar os maus, persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem. Nunca procura dela se prevalecer, nem dela se faz qualquer mérito. Aceita as boas comunicações que lhes são feitas como uma graça, da qual deve se esforçar para se tornar digno por sua bondade, por sua benevolência e sua modestia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha, porque se crê sempre abaixo desse favor. Lição 230. A instrução seguinte nos foi dada a esse respeito por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Já dissemos
Os médiuns, enquanto médium, não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Uma tarefa é a de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a um outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre seu aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado. O que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico. Mas também, do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba, algumas vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, o mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas, algumas vezes, por médium pouco próprios a esses ensinamentos superiores. Ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, algumas vezes, por médios envergonhados de lhes terem servido de intérpretes. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam os espíritos semelhantes, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos, bons médios, numa palavra. Os médios levianos e pouco sérios chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Por isso, suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias sem sequência e, frequentemente, muito heterodoxas, espiritualmente falando. Certamente, eles podem dizer e dizem, algumas vezes, boas coisas, mas é nesse caso, sobretudo, que é preciso fazer um exame sério e escrupuloso, porque no meio dessas boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma perfídia calculada fatos controvertidos, asserções mentirosas, a fim de enganar a boa-fé dos seus ouvintes. Deve-se, pois, podar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada, e não conservar do ditado o que a lógica não aceita, ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza não são temidas senão pelos espíritas isolados e pelos grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões onde os adeptos são mais avançados e adquiriram experiência, a galha que se adorna com pluma de pavão é sempre
placavelmente despedida. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e escutar comunicações indecentes. Deixemos que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações desta ordem procuram elas mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em todo caso, senão provocar o desdém e o desgosto entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando deste substitui suas ideias pessoais às que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É então quando algo na sua imaginação as teorias fantásticas que ele próprio crê de boa fé resulta de uma comunicação intuitiva. Há frequentemente, então, a apostar contra que isso não é senão o reflexo do espírito pessoal do médium. Ocorre mesmo o fato curioso de que a mão do médium se move, algumas vezes quase mecanicamente, impelida que é por um espírito secundário e zombeteiro. É contra essa pedra de toque que vem se quebrar as imaginações ardentes, porque arrastados pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelo falso brilho dos seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o modesto ditado de um sábio espírito e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma parafrase pomposa. É contra esse temível conceito que vem igualmente malograr as personalidades ambiciosas que, à falta de boas comunicações, que os bons espíritos lhe recusam, apresentam suas próprias obras como obras desses mesmos espíritos. Eis porque é preciso que os dirigentes dos grupos espíritas estejam dotados de um tato excelente e de uma rara sagacidade para discernirem as comunicações autênticas daquelas que não o são, e para não melindrar os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de uma evidência certa, desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Vale mais repetir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Com efeito, todas essas teorias podereis edificar todo um sistema que desabaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre a areia movediça, ao passo que, se rejeitais hoje certas verdades, porque não vos são demonstradas lógica e claramente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá delas vos afirmar a autenticidade. Lembrai-vos, contudo, ó espíritas, que não há nada
de impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. O Espiritismo está bastante difundido agora entre os homens e tem moralizado suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não sejam mais obrigados a usar más ferramentas, médios imperfeitos. Se, pois, agora um médium, qualquer que seja por sua conduta, os seus hábitos, por seu orgulho ou por sua falta de amor e de caridade, dá um legítimo motivo de suspeita, repele suas comunicações, porque há uma serpente escondida na erva. Eis minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Com correção às qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. 2 Correção 229. A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Supor-lhe-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém, à linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia, que lhe dispensam os bons espíritos, estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações, que lhe são transmitidas, como uma graça, de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno, pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores, este outro se humilha, por se considerar sempre abaixo desse favor. 230. A seguinte instrução deu-no-la, sobre o assunto, um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos, os médiuns, apenas como tais, sua secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos, de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça, a milhares de léguas, sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal. O que vos queremos ensinar? Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando, muitas vezes, as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula, pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto o que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. 3 Correção na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência.
Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal, ou uma demonstração irrefutável virá a afirmar-vos a sua autenticidade.